O fim. A parada total de respostas do seu corpo. Um apagão. O sono eterno. Uma etapa. Um tabu. Segundo dados do IBGE, no Brasil, a cada minuto morrem em média 24 pessoas. Esse número pode assustar, causar um arrepio na espinha e até mesmo uma repulsa. Afinal, poucos querem tocar nesse assunto. Para mim, a morte é uma passagem. É o rompimento da ação e das relações que a gente pode manter neste mundo aqui e agora. Eu entendo como um encerramento de um ciclo. E essa certeza que nós temos que um dia o nosso corpo vai parar de responder. A morte é uma sequência da vida. A morte é um processo tanto biológico quanto psicológico. Não quero nem saber o que é a morte. Eu penso que para quebrar esse tabu da morte, necessariamente devemos promover o diálogo sobre isso. Uma coisa que eu não vou fazer é abrir mão da sinceridade, principalmente intelectual, porque a morte ela é um mistério, tanto para a religião quanto para a ciência. Então, sentar aqui e dizer para você, olha, a morte é isso, quando as pessoas veem é isso, tudo isso não passa de mera especulação. Tudo que passar disso é desonestidade intelectual. No passado, a morte era um domínio exclusivamente da religião, da filosofia, do esoterismo, dessas correntes, né, que de alguma forma estão mexendo com algo que é metafísico, algo que é teórico, abstrato. A partir do século XIX que começou a ciência a olhar para essa questão, a buscar relações disso com um aspecto mais material, já que a ciência trabalha com evidência, né, a gente não tem como falar sobre algo que não dá para a gente medir e observar. E esse é um diferencial da ciência, né? Pode testar essas coisas. Então a gente encontrou uma série de paralelos entre o processo de morrer e a questão do cérebro, entre o processo de morrer e o que existe na cultura, as crenças, algo que você pode medir, observar por testes. Não se tratava da morte 5, 10 séculos atrás como se é vista hoje. Hoje a morte não se dá mais nos lares, a morte se dá nos hospitais. Há uma tentativa de branqueamento da morte, ou seja, ela tem que ser realizada no hospital, tudo que está relacionado à morte, e até o próprio corpo, né, do moribundo soa negativamente, né, é impuro, deve ser intocado. Pelo menos até o momento, a morte é um processo inevitável. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que enfrentar o fato de morrer, enfrentar o fato de que a nossa mente ela foi biologicamente moldada para tentar evitar essa questão, por outro lado, ela tem um aspecto positivo, né? Aquela coisa de se a vida te der limões, faça uma limonada, de que a morte é uma espécie de contraste que faz algumas coisas parecerem mais bonitas, né? E mais prazerosas para a vida. Veja, a morte para as diversas religiões tem um significado próprio para cada uma delas. Cada religião vê o encerramento desse ciclo de uma forma. O que a fé ajuda é justamente crer nessa promessa de que não é o fim. Que essa morte física que está dada aqui e agora não limita a existência para sempre, porque depois haverá uma outra vida, inclusive sob a promessa de que não haverá mais sofrimento, a própria morte será vencida de uma vez por todas. A fé, como ela está ligada a um universo simbólico específico, ou seja, uma religião específica, alguma coisa assim, ela serve para dar um sentido e um formato para aquela experiência de morrer, né? E o que esperar depois. Não é a única forma, mas é a forma mais comum na cultura. Então ela dá sentido, dá controle, não fica aquele caos, aquele vazio, aquela ausência de explicações. Não há uma comprovação científica de que um ser humano voltou do mundo dos mortos. Mas existem diferentes histórias do que é chegar próximo ao encontro do, até então, inevitável. O meu nome é Samuel, tenho 38 anos e eu sobrevivi a um acidente de carro. E nisso eu fraturei 8 costelas, perdi o baço, porque o baço explodiu, metade do fígado, furei 2 pulmões, quebrei o acetábulo, osso nasal. Eu fiz 13 cirurgias
de vias biliares, sendo que 7 delas foram pela boca, 6 abertas. Por 4 vezes disseram que eu ia morrer. 3 delas eu acreditei. E hoje eu estou aqui. Foram 4 úlceras, 6 no total. Quase perfuradas, 2 perfuradas, 2 operadas. Vou contar um pouquinho o que aconteceu, do que eu lembro, né? Que ficar em coma não é fácil. Exatamente há 5 anos atrás, fui curtir com os amigos uma baladinha. Na época eu estava acompanhado. Até então, por volta das 4 horas da manhã, avisei minha mesa que ia fumar um cigarro. Até então, nesse meio tempo, teve uma confusão enorme quando se juntaram muito segurança para me agredir. Tiraram uma tomografia, constou 4 coágulos no cérebro. Eles avisaram meus pais que 50% ele garantia a cirurgia, os outros 50% dependia de mim. Se eu sobrevivesse, eu ia ficar com sequelas. Graças a Deus a cirurgia durou 5 horas e foi bem sucedida. Eu fui o único passageiro sobrevivente no acidente aéreo da Varig em 1973. Era um Boeing 707 da Varig que partiu do Rio, faria uma escala em Paris e depois chegaria ao seu destino, que era Londres. Os jornais, na época, já tinham publicado essa notícia, as rádios, televisão, e foi essa notícia que os meus pais receberam. E foi uma tragédia, porque foram 123 mortos. Na hora que eu tava preso nas ferragens, né, eu por causa das fraturas, né, na costela, no pulmão, eu comecei a sentir o gosto do sangue, o ar já começou a ficar, assim, né, escasso, não conseguia respirar direito, muita dor na perna. E eu tinha certeza que eu ia morrer porque eu senti o gosto do sangue, comecei a sentir aquele arrepio, um arrepio estranho, esquisito da morte, assim. Eu ficava muito tempo internada, porque eu sentia tanta dor, ia pro hospital, tomava medicamento na veia e voltava pra casa. Então eu via meus braços muito roxos e sem veia, e eu falei pra minha mãe, a partir de hoje eu não volto mais no médico. Eu falei, eu desisti de viver, eu não quero mais, pra mim não faz mais sentido. E minha tia conversando comigo, eu falei isso na frente dela, ela falou, olha, eu tenho um médico, que é meu gastro, eu vou contar um pouquinho dessa história pra ele é professor de medicina do Santa Marcelina, vamos ver o que é a história que ele vai falar, ver se ele te atende. Eu fiz vários exames que não mostravam absolutamente nada do que estava acontecendo, só mostrava a cirurgia. Ele falou, vamos ter que te abrir. O risco é grande de uma infecção, então, pelo que eu tô vendo, se eu te opero, você pode morrer. Se eu não te opero, você vai morrer do mesmo jeito. Então você escolhe. Faltando 5 minutos para chegar em Paris, começou uma fumaça pequena, eu estava sentado lá atrás, na penúltima fileira, e atrás de mim, na projeção do toalete, começou uma fumaça pequena, o comissário foi lá apagar, e eu, por puro instinto, tirei meu cinto e fui andando para frente. Fui o único passageiro a ter essa reação. Chegando lá na frente, o comissário deu uma bronca, falou, pô, cara, o que você está fazendo aí em pé? Volta para o seu lugar, é proibido você ficar aqui em pé. E eu continuei, cheguei lá na frente, na divisória da cabine, já tinham 2 comissários apavorados, gritando que a fumaça já tinha tomado conta de todo o avião. Era uma fumaça negra, preta, tóxica. Aquele momento que eu estava no sufoco, parecia que eu estava debaixo da terra, não enxergava mais nada, me veio a sensação da morte. Eu me despedindo da vida, olha que coisa interessante, eu me despedindo da vida, falando, cara, eu vou morrer, eu tô com 20 anos de idade aqui. E aí vem um negócio muito rápido que eu chamo de um flashback, fração de segundos, como se fosse um raio. Vem sua família, seus amigos, vem sua vida toda na cabeça. É uma coisa muito estranha, me senti muito mal. As pessoas falavam comigo, mas tipo, eu ouvia, mas não conseguia responder, sabe? Senti um enjoo muito forte, falta de ar, muitas dores na cabeça. Mas, tipo, em nenhum momento, assim, nessa hora passou na minha cabeça, nossa, eu tô morrendo. Tava passando mal. É comum uma pessoa que sobreviveu a uma situação delicada ter uma série de alucinações e relatar sua experiência de quase morte, a famosa EQM. De uma maneira muito realista, esse acontecimento gera debates. Eu tive diversas alucinações, assim, que
muitas delas não eram coerentes, assim, né? Tipo, não tinham sentido. Porém, eu tive uma bem nítida, assim, que foi uma que me marcou muito, que me deixou até com uma certa angústia, que foi, tipo, meio que uma visita ao inferno. A mesma bombeira que me ajudou lá, que me consolou lá na hora do resgate, ela que me acompanhava, e eu cheguei como se fosse assim, um lugar, parecia uma favela, assim, não sei, um morro assim, cheio de rua de terra, uns barracos assim, e tinha um viaduto. Aí embaixo desse viaduto tinha como se fosse uma porta para entrar, e ali tinha um cara sentado assim, todo melado, com um barro cor de sangue, e só ficava os olhos e os dentes dele aparecendo. Na hora que eu entrei nesse lugar, era um morro, assim, um barranco, e é onde escorria esse barro cor de sangue, assim, bem nítido, vermelho cor de sangue, assim, parecia sangue puro escorrendo, e um monte de gente presa nesse barranco. E eu peguei na mão da bombeira e falei, meu, me leva embora daqui. Eu falei, minha esposa tá me esperando em casa com meus filhos, tipo, me leva embora daqui que eu não tô com medo. Aí ela falou, então, você tá com medo, né? Então, se você não mudar a sua forma de agir, a sua forma de ser, é pra cá que você vai vir. Eu falei, não quero. E nisso eu fui embora. A gente sabe que alguns dos medicamentos usados durante o processo de ressuscitação ou de tratamento que já estava se seguindo em relação a uma circunstância extrema, de coma ou de qualquer outra coisa, isso também muda a química do corpo e, consequentemente, a química do cérebro, e pode provocar uma série de alucinações e de questões assim. Isso é tudo uma coisa muito abstrata, né? A gente fala que o paciente teve delírio, porque o paciente acaba entrando num quadro de perda de consciência. Então, ele vai perdendo a consciência e ele vai realmente ficando totalmente bagunçado. Não existe uma regra para isso, entendeu? Vai ser sempre, vai cursar dessa forma. Uma outra coisa que a gente sabe é que um dos sentidos que fica mais forte, mais sensível durante uma experiência de quase morte é o sentido da audição. Tem a ver com o modo como o cérebro funciona mesmo. Então, essa sensibilidade da audição faz com que as pessoas relatem mais coisas que elas ouviram, e às vezes a memória reconstrói aquilo como uma imagem visual. Isso acontece. Ela ouviu algo e quando ela acordar, ela vai ter criado uma imagem mental em cima do que ela ouviu, e ela vai descrever o que ela viu, sendo que na verdade ela não ouviu nada, ela só ouviu. Esse tipo de coisa acontece. Existe uma ala de cientistas que vai dizer que todas as experiências de quase mortes, elas são um produto do cérebro. Que há uma área do nosso cérebro que, ao ser estimulado, produz essa experiência de ver uma luz, né, no fim de um túnel. Muitas experiências são retratadas a partir desse quadro. E como toda boa ciência, não há uma conclusão exata sobre isso. E depois, conversando com o pastor da igreja, né, eu contei o relato para ele, ele falou, cara, com certeza você teve uma visitação do Espírito Santo. Ele falou, o fato do Espírito Santo ter se apresentado para você como uma mulher foi um lance assim para ele se diferenciar dos demais, para dizer que ele estava ali. Porém, ele não apareceu naquela glória dele como o Espírito Santo, tipo, como um anjo de luz, vamos dizer assim, né? Porque senão iria chocar. E aí, se ele aparecesse para mim ali como na forma de um anjo, todo iluminado, eu ia falar, nossa, um anjo. Os caras iam falar, nossa, o cara tá louco, o cara bateu a cabeça. Às vezes o que eu penso é tipo, era pra mim estar enterrado, velho. E eu não ia ver eu morrer. Inclusive eu acordei sem saber o que tava acontecendo. Tipo, eu ia morrer sem lógica, tipo, uma noite assim, simples, assim, pra você sair com os amigos, se divertir do nada. Quem espera isso? Ninguém espera isso. Eu comecei a contar a minha história porque vira e mexe, jornal, televisão, vira e mexe, às vezes me procuram. Tudo bem? Olha, eu nunca tive trauma sobre esse acidente. Não tenho, converso tranquilamente com as pessoas. No Brasil, o setor funerário arrecada cerca de 7 bilhões de reais por ano, segundo os dados do Sincep. Para alguns, a perspectiva da morte é individual, uma experiência extrema. Mas para quem trabalha com isso, é só uma rotina. A morte é um mercado? É um mercado. É um comércio, sim. Comércio da morte. Com flores, com tanato, com venda de caixão. Tudo que é relacionado à morte é um comércio. Quando eu escolhi essa profissão, eu trabalhava no escritório de advocacia, eu era contínuo lá.
né? Por que eu escolhi essa profissão? Por causa do salário. Na época, eu ia ganhar 5 vezes o que eu ganhava no escritório. Eu falei, então eu vou trabalhar de coveiro. E na época, a gente chamava coveiro, depois mudou. Eu não me vejo dono de outra coisa. Na verdade, eu quero abrir outra clínica. É bom. Sabe o que é bom? Quando aquela pessoa chega aqui, o cara pagou, tudo bem, o serviço. Mas eu vou ficar aqui, ele vai fazer e não cobrar. A gente tem uma salinha ali no canto ali, que leva para a família olhar, quer que acrescenta ou tira alguma coisa. Porque às vezes eu fiz uma maquiagem que ficou forte, é uma mulher, ela quer que tira, ou às vezes é um homem, o bigode não tá legal, ela quer que arruma. Existe isso daí. Ela entra, ela olha, ela põe a mão na cabeça e fala, meu Deus, o que você fez? Porque ela viu o antes e o depois. Isso não tem preço, é muito bacana. Existe um preconceito de falar, você mexeu com o corpo, é sujo, sabe, essas besteiras. Existe um EPI, existe todo um preparo pra gente poder mexer naquele corpo. E as pessoas têm muito preconceito ainda sobre isso, sobre a gente ser fria, mas não funciona assim, né? Embora o médico ele seja considerado frio com o passar do tempo, a gente não pode falar frio da maneira pejorativa. A gente tem que pensar que ele vai tendo mais compreensão com o que acontece e em saber lidar com a família, né? Então hoje eu vejo que eu tenho muito mais trejeitos de falar e de entender o que está acontecendo com o outro, tá? E a gente, querendo ou não, a gente sabe que esse vai ser o grande final de todos. Existe pessoas que têm dons para tudo. Para essa área precisa de pessoas com esses dons. Para trazer pelo menos um mínimo de conforto para a família e um mínimo de dignidade para aquele corpo. Era uma vida, né? As pessoas querem abraço, ela quer carinho. Ela chega aqui, você tem que confortar, você tem que pegar, se dar um chá, se sentar. Ela não é um número. Quem está ali é filho de alguém, é pai de alguém, é mãe de alguém, é avô de alguém. Então, ele teve a história dele, não importa que ele tenha 90 anos, 100 anos, ele teve a história dele. Tudo com sentimento. Fazendo para você, para o munícipe, como se fosse para mim. Eu estou exumando alguém do munícipe como se estivesse exumando o meu filho, o meu pai. Por quê? Porque eu já tenho lá. Eu já tenho meu filho lá, que eu vou exumar a qualquer momento. Então não é assim. É com sentimento, com respeito, com certeza. A pior sensação pra gente que tá na área além de cuidar daquele ente querido, é ter que acolher a família depois. Tem que se colocar no lugar do outro, mas não sentir a dor do outro. Se colocar no lugar dele para ter um bom tratamento, para ter a eficácia, para ter a humanização, mas não para ter a dor dele. Você não pode chegar aqui e chorar junto com o que está enlutado, né? Um outro tipo de encontro, indireto, mas ainda assim um encontro com a morte, é o luto. A perda de alguém é um conjunto de reações e emoções individuais. Depois que eu fiz a pós, acho que pouco tempo depois que eu acabei, a minha mãe teve um aneurisma. E a gente não sabia. Eu brinco que eu era uma Juliana antes dela ficar doente e me tornei outra. Outra pessoa, outra profissional, outra forma de olhar as coisas. Aí pra mim foi muito difícil. Vê-la definhando, eu achava que o processo era mais rápido, porque quando o médico chega pra você e fala, acabou, você acha, sei lá, que amanhã a pessoa vai morrer depois? Vamos pensar numa pessoa que está enferma, recebeu um diagnóstico, por exemplo, de câncer. Então, a primeira reação que ela vai ter é a da negação. Primeiro ela entra no estado de choque, porque ela não esperava aquilo. Ela não esperava. Olha, por mais que o médico me dizia que era pra morte, eu não acreditava. Em nenhum momento. Porque eu ainda pensava assim, esse sentimento de morte não vinha pra mim. O segundo estágio é o da raiva. Eu pensei, nem sou pai ainda, já ia morrer novo assim. Porque eu tenho um sonho de ter um filho. O terceiro estágio é o estágio da barganha. Aí é legal, porque aí a gente vai fazer o link com a religião. Porque geralmente o alvo dessa barganha é Deus. E aí então a pessoa entra num estágio de negociação com Deus. Eu tinha certeza que eu ia morrer. Aí eu peguei e comecei a orar, né? Tipo, pedir perdão pra Deus pelos meus pecados, que não eram poucos. E aí eu só pedi pra ele não deixar que minha alma fosse pro inferno, mas se ele tivesse misericórdia de mim, assim, que ele deixasse eu vivo, podia me deixar com qualquer sequela, mas me deixasse vivo pra eu terminar de ver meus filhos crescer e ajudar minha esposa a cuidar dos meus filhos, né?
quarto nível da depressão. A pessoa vai ficar realmente deprimida, há uma tendência de isolamento também. O que você vê morte? Escuro, frio, gelado, sozinho? Era realmente esse fato que eu sentia dentro de mim. Solidão geral pra mim. Quando eu falava é morte, é solidão geral. Mas eu queria desistir mesmo. Eu desisti, né? Mesmo. De verdade. E o quinto estágio, derradeiro, é o da aceitação daquele quadro, saber realmente que está próximo, né, da morte. E engraçado que quando chega nesse estágio, os médicos dizem que, curiosamente, quando a pessoa aceita a morte, há um repentino quadro de melhora. Como se fosse uma preparação, realmente. Aí depois daquele repentino quadro de melhora, a pessoa realmente vem a falecer. Eu lembro que eu abracei ela, peguei e falei assim, mãe, você já lutou até aqui. Você não precisa sofrer mais. A gente vai ficar bem. Pode ir embora. E aí ela deu o último suspiro e morreu. Nos meus braços. Como a gente já tem um nível de cognição mais complexo, a gente precisa lidar com o conhecimento que a gente tem sobre a finitude. E aí a cultura e a história de vida fornecem pra gente esses referenciais. Então tá vendo, tem uma série de funções que a mente trata de otimizar em relação ao nosso modo de lidar com a morte. Interessante pensar como que eles hoje veem a vida, né? Depois de você passar por um acidente aéreo que raramente há sobreviventes, né? E você ali ser 2 ou 3 que tem uma chance de prolongar essa existência, como é que você passa a ver a vida? Deixa eu te falar uma coisa, eu achava que a minha felicidade estava lá no futuro, estava lá na frente. Eu comecei a perceber que a felicidade não está aqui, está dentro de mim, está aqui agora, nesse momento aqui dentro de mim, cara. Ser feliz não é eu ter uma vida perfeita ou quase que perfeita. Felicidade é só questão de ser. Comecei a me alimentar melhor, comecei a olhar mais no espelho, a respirar mais ar puro, né? Que a gente vai passando por essa cidade, eu não via nada. Você só trabalha. Você não via que o prédio mudou de cor na sua rua, né? Que a árvore floresceu. Que existe um mundo muito grande aí fora para você olhar, observar. Viver se tornou uma coisa mais importante, assim, né? Não viver assim, tipo, curtindo a vida adoidado, né? Tipo, mas viver, tipo, tá junto dos meus filhos, tá junto da minha esposa, dedicar um tempo para Deus, entendeu? Porque se não fosse ele eu não tava aqui. Assim, não sou perfeito, lógico, eu não vou falar para você, nossa, você sofreu um acidente e você se santificou do dia pra noite. Claro que não, tipo, eu tenho milhões de falhas ainda, assim como todo ser humano. Mas muitas das falhas graves que eu tinha, muitos dos erros graves que eu tinha, assim, vários foram moldados, vários foram assim, limpos, né, vamos dizer assim. Uma coisa que eu assim, aconselho, não adianta você ficar triste, não adianta você abater, até mesmo ter medo. O importante é você estar falando com as pessoas, você estar com saúde. Sua mãe ver você vivo, acordar todo dia para ir trabalhar, receber um beijo seu, receber presente seu, receber um abraço. Não tem motivo de você, tipo, caramba, ficar se lamentando o que aconteceu. O pior já passou. No momento, só alegria. Se a gente fosse imortal, talvez muitas das coisas que a gente tem prazer hoje não teriam muito sentido, né? Porque, depois eu faço, depois eu vejo. Sabe, esse senso de urgência que às vezes é até inconsciente, ele faz com que a gente queira correr atrás das coisas, queira viver as coisas, queira viajar, queira conhecer, queira amar, queira fazer sexo. Tudo isso, por um lado, inconscientemente, tem ali, sabe aquela coisa da reta final? Se você fizer agora, daqui a um pouco não vai dar tempo. Viver e morrer. 2 extremidades de uma única linha. A linha da vida. Todos que nascem, morrem. Todos que morrem, um dia nasceram. Viemos do mesmo lugar e terminaremos todos do mesmo jeito. Mas e o meio? E o que há entre esses 2 acontecimentos? Tomando consciência da morte, passamos a pensar mais sobre a vida. A vida.